Olá, tudo bem? Hoje o nosso papo é sobre uma das ideias mais poderosas que existem, a prova matemática. A gente vai mergulhar fundo nesse universo fascinante para entender como a lógica consegue estabelecer o que é uma verdade absoluta. Pensa bem, a gente vive num mundo cheio de opiniões, de talvez, de eu acho que, é incerteza para todo lado. Mas e se existisse uma forma de saber algo com certeza absoluta? É exatamente essa busca que nos leva direto para o coração da matemática. Então vamos definir o que é isso. Uma prova matemática não é uma opinião, e nem mesmo uma evidência muito forte. É tipo uma corrente de raciocínio tão, mas tão sólida que a conclusão se torna inevitável. Não tem para onde correr. É, sem dúvida, o padrão máximo de certeza. Tá, mas de onde veio essa ideia? Para entender isso, a gente precisa voltar no tempo, lá atrás, para conhecer o cara que basicamente escreveu as regras do jogo. E olha, a jornada da prova matemática foi longa, viu? Começou com os gregos antigos, evoluiu um bocado com os matemáticos da Era de Ouro Islâmica e foi se formalizando de vez na Era Moderna. A cada etapa, o processo todo foi ficando mais rigoroso e muito mais poderoso. E a grande sacada de Euclides foi simplesmente genial. Ele pensou: e se a gente começar com algumas verdades tão óbvias que ninguém precisa provar? Esses são os axiomas. A partir desses tijolos fundamentais, a gente consegue construir o edifício inteiro da matemática um passo lógico de cada vez. Certo, então como um matemático, na prática, prova alguma coisa? Bom, não existe uma ferramenta só. É mais como um kit completo, sabe? Tipo de um detetive que está resolvendo um caso bem complicado. Aqui a gente vê duas das principais abordagens. A prova direta é como seguir as pistas numa linha reta até achar o culpado. Já a prova por contradição, essa é mais esperta. É como dizer, ok, vamos supor que o mordomo seja inocente, para depois mostrar que isso criaria uma bagunça lógica impossível. Esse método tem até um nome chique, reductio ad absurdum, e é uma verdadeira jogada de mestre da lógica. Pensa comigo, se assumir que algo é falso te leva a um beco sem saída, a uma contradição total, a única coisa que resta é que a ideia original estava certa o tempo todo. E o kit de ferramentas não para por aí, não. Tem a indução, que é como derrubar uma fila infinita de dominós. Você prova que o primeiro cai e que cada um derruba o próximo. Tem a prova por construção, que é tipo provar que unicórnios existem, mostrando um. A contraposição, que é uma inversão bem inteligente da lógica. E a exaustão, que é como resolver um mistério checando o álibi de todos os suspeitos, um por um. Agora vamos para os métodos mais surpreendentes, uns jeitos de provar as coisas que desafiam a nossa intuição de como a verdade pode ser encontrada. Olha só, a diferença aqui é fundamental. Uma coisa é um argumento de plausibilidade, que é tipo dizer, choveu muito, então a rua provavelmente está molhada. É um bom palpite. Outra coisa, bem diferente, é uma prova probabilística. Nela, a gente usa a matemática da probabilidade para chegar numa certeza. É como provar que, em qualquer grupo de 23 pessoas, com certeza tem pelo menos duas que fazem aniversário no mesmo dia. Não se sabe quem são, mas a existência delas é uma certeza matemática. Para e pensa nisso por um segundo. Uma prova não construtiva é como provar que existe um tesouro escondido numa ilha, mas sem dar o mapa. A gente sabe com 100% de certeza que o tesouro está lá, mas não tem a menor ideia de onde. É um conceito meio maluco, mas fascinante. E tudo isso nos leva ao clímax da nossa história, ao momento em que a gente explora as fronteiras do que a própria prova matemática pode ou não alcançar. A pergunta parece simples, né? Se a gente tem um sistema tão lógico e rigoroso, parece que dá para achar resposta para qualquer pergunta matemática. É só ser inteligente bastante, certo? Ou será que não? É nesse espaço entre a crença e a certeza que vivem as conjecturas. Elas são as grandes perguntas ainda em aberto na matemática, algumas esperando por uma prova, há séculos. E aqui, a história tem uma reviravolta daquelas. Alguns problemas não são apenas difíceis, eles foram provados como impossíveis de resolver. São labirintos lógicos que não têm saída. O trabalho do Alan Turing no Problema da Parada, por exemplo, provou que é impossível criar um programa de computador que consiga dizer se qualquer outro programa vai rodar para sempre ou não. Isso não foi só um limite para a matemática, foi a definição fundamental do que os computadores podem ou não fazer. E para fechar, vem o golpe final, cortesia de Kurt Gödel. Ele provou que a própria matemática tem limites embutidos.
Existem verdades matemáticas que são verdadeiras, mas que a gente nunca vai conseguir provar usando as regras do jogo. É de explodir a cabeça. A busca pela certeza absoluta encontrou a certeza de sua própria incompletude. Bom, depois dessa viagem toda, fica a pergunta: por que essa busca tão abstrata pela prova é importante para a gente aqui, no mundo real? A resposta é que o processo de aprender a provar coisas nos ensina a pensar de forma mais clara. Ele desenvolve o nosso raciocínio dedutivo e a lógica, que são habilidades essenciais não só na matemática, mas em quase tudo na vida. E não podemos esquecer o computador e o smartphone, que a gente usa todo dia, só existem por causa dessa lógica. O trabalho de pioneiros como Alan Turing usou os princípios da prova matemática para definir o que um computador pode e não pode fazer. Isso basicamente lançou as bases de toda a era digital. E a gente termina com essa provocação. Mesmo com seus limites, a matemática é um campo vivo, pulsante de descobertas. As conjecturas de hoje podem muito bem ser os teoremas de amanhã. A busca pela certeza continua, e a próxima grande prova, bom, ela pode mudar tudo.